Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, nós estamos de volta e agora para tratarmos nesta aula sobre o nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. Hoje a aula é específica no tema, mas a amplitude é muito grande. E o tema da nossa aula de hoje é a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi criada por meio da Lei 6.938 de 1981. Esta lei, meus amigos, é uma lei muito ampla e ela é a resposta do governo brasileiro para as inquietações relativas à problemática ambiental brasileira e também pelo resultado muito ruim de que o Brasil ficou depois que ele saiu da Conferência de Estocolmo em 1972. A Política Nacional do Meio Ambiente, como o próprio nome sugere, é uma política de âmbito nacional. Portanto, é uma lei que cobre toda a Federação Brasileira, todo o espaço brasileiro, todos os estados, todos os mais de 5.000 municípios são regidos, norteados e devem se submeter à Lei 6938 de 81. Pois muito bem. É importante que nós destaquemos que esta lei ela é tão ampla que ela consegue compreender a problemática ambiental no aspecto material, no aspecto formal, na questão administrativa, penal, processual, civil e em várias outras vertentes que nós vamos tratar hoje e também ao longo das próximas aulas, onde nós teremos que voltar a pontos muito importantes desta aula de hoje e da própria Política Nacional do Meio Ambiente. O significado de uma política nacional do meio ambiente é o significado de que ela se trata de uma política de Estado e não meramente de uma política de governo. Ela é uma política de Estado porque, como falei aos senhores, é a resposta do governo brasileiro para aquilo que vinha sendo questionado da falta de atuação do governo brasileiro para se preservar o meio ambiente e até mesmo o que o governo brasileiro estava fazendo na década de 70 para que os problemas ambientais tivessem um tratamento especial a fim de que aqueles princípios escolhidos em Estocolmo em 1972 pudessem receber do governo brasileiro a devida atenção. Então, a política pública, ela atende a finalidades públicas. Quando se fala em finalidades públicas, se pergunta da finalidade da lei, da função da lei, da sua função social e da eficácia dessa norma. Portanto, nós temos várias funções no termo do que é a lei, para que serve a lei, a quem ela se destina e o que se espera dela. A lei é um marco de regulação da questão da problemática ambiental brasileira. Ela se destina, como disse há pouco aos senhores, a todos os entes da federação, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. E quanto à sua eficácia, ela é, de um lado, uma eficácia contida, porque depende de alguns normativos, mas tem muitos pontos da lei que já representam uma eficácia plena, porque ela é autoaplicável, e quando se fala em norma de proteção ao meio ambiente, é bom que o legislador tenha fixado que se cuida de uma norma que tenha por finalidade a aplicação imediata. Devemos, mais uma vez, lembrar aquilo que já falamos na aula anterior. O Estado não existe por si mesmo. Ele existe para cumprir finalidades públicas. E entre as várias finalidades públicas está em ordenar as coisas. Estabelecer métodos, objetivos a serem alcançados e cumpridos no plano da norma. Não é diferente uma política nacional do meio ambiente.
Fixa, portanto, aquilo que nós entendemos e compreendemos no plano da Constituição, um plano de metas e um plano de ações. Metas são situações subjetivas que o governo brasileiro busca alcançar com esta norma, Política Nacional do Meio Ambiente. Plano de ações são estruturas e elementos dentro da própria norma e através dos seus órgãos, como o IBAMA e o CISNAMA, que o governo brasileiro buscará atender para objetivar, alcançar a sustentabilidade ambiental. É importante que os senhores observem o seguinte: na Política Nacional do Meio Ambiente, quando se fala em plano de ações e até de metas, não se trata de analisar a questão isoladamente, só a teor da própria norma. Por quê, professor? Porque a norma de direito ambiental, e nós tivemos a oportunidade de tratar na segunda e na terceira aula, ela é uma norma difusa, coletiva e transindividual. Portanto, participa indelevelmente de outros sistemas de direito. Direito civil, direito do consumidor, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito sanitário. Olha a importância. E assim por diante. Então, o administrador público e o gestor público, e mais precisamente o gestor ambiental, irá precisar de um especialista em direito ambiental para poder dizer, no caso concreto, o que é ou o que o município precisa fazer, ou que o Estado e o Distrito Federal, as suas secretarias de meio ambiente precisam fazer para alcançar determinados níveis de salubridade ambiental. O que é essa salubridade ambiental? É aquilo que nós tratamos no artigo passado, 225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para se alcançar, nós precisamos combater a poluição, nós precisamos ordenar o espaço físico, mais precisamente o espaço físico das cidades, mas também dos municípios rurais, e assim por diante. Então, nós vamos verificar que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei por demais ampla, porque ela ordena, coordena, gere, dinamiza não somente os espaços urbanos, mas os espaços rurais e a atuação das pessoas também neste ambiente. Fazendo compreender o que, professor? Fazendo compreender a realidade de que o gestor público não pode ficar simplesmente parado ou deixar as coisas rolar e deixar o meio ambiente no status quo, sem promover a devida sustentabilidade. Então, notem, senhoras e senhores, toda política de Estado, ela é uma política pública, tá? Toda política de Estado é uma política pública. Por quê, professor? Porque tende a atender às finalidades públicas. E aqui eu já peço aos senhores, quem estiver com a lei na mão, que possam abri-la no artigo 1º, né, Lei 6938 de 81, que vai dizer assim para nós. Artigo 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos 6º e 7º do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição da República, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Então, a lei, no seu próprio artigo, ela já nos permite concluir a sua amplitude. Uma amplitude formal ampla, tá certo? Mas que requer a sua compreensão no todo. E esse todo nós vamos analisar a partir do artigo 2º em diante. Veja bem, o artigo 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhorias e recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida.
visando assegurar no país condições do desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da pessoa humana, atendidos os seguintes princípios. Ora, senhores, vale aqui lembrar aos senhores, já no caput do artigo 2º, ele está falando dos objetivos gerais. E quando se fala da questão da preservação socioambiental, leva-nos a compreender aquilo que foi dito na aula passada a respeito do artigo 225 da Constituição Federal. Meio ambiente é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Daí dizer que o artigo 225 da Constituição Federal faz eco com o artigo 2º desta lei, da mesma forma em que esta lei trafega com o sistema de direito constitucional. Olha que maravilha. Visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômicos aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida. Ora, senhoras e senhores, quando se fala em dignidade da vida aqui, por uma interpretação sistemática desse artigo e da norma jurídica, nós compreendemos que esta proteção da vida é da vida da pessoa humana, da pessoa animal e da vida vegetal, da flora e da fauna. Olha que importância. E por que é isso, senhoras e senhores? Porque o telos, o objetivo da norma é a manutenção da vida. E da vida em todas as suas formas. Em todas as suas formas e elementos. Daí dizer que a lei, ela é ampla. Então, nós temos que o fenômeno da recepção constitucional da lei 6938, isso de 81, que recepciona esta lei porque ela não foge, não renuncia e não contraria os princípios contidos no artigo 225 da Carta Política de 1988, portanto, da Constituição Federal. Então, a norma contida na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente é uma norma de ordem pública, tem eficácia imediata, mas também contida, e é uma lei que responde à nova interpretação, nova no sentido não tão novo, mas nos últimos 30 anos, do sistema de microsistemas de leis, que é uma interpretação por meio da qual se busca descodificar regras jurídicas do sistema privatista de 1804, e aí nós estamos falando do Código Civil francês, e eu explico para os senhores o que é isso. Quando nós tivemos a oportunidade de falar lá atrás, na terceira aula, segunda e terceira aula, nós falávamos do regime da lei, do Código Civil francês, né, da tutela individual da vontade da pessoa humana, e quando, no final, no último quartel do século XX, portanto, nos últimos 25 anos, há um clamor jurídico, né, que faz reconhecer a necessidade das mudanças legais e reconhecer a necessidade de se tirar determinado tratamento específico dentro do Código Civil, do Código Privado, para trazer para leis específicas. Aqui vem o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente. Portanto, é um sistema que faz com que haja a criação de microsistemas. Para quê? Para atender todo o tratamento jurídico que o legislador objetivou fazer, porque no Código Civil
não era permitido fazer devido à própria sistematização da norma jurídica lá contida. Portanto, senhoras e senhores, essa lei de política nacional do meio ambiente, ela tem uma interdependência de todos os sistemas, como eu acabei de falar para os senhores, e repito, lei de crimes ambientais, estatuto da cidade, diretrizes nacionais do saneamento básico, resíduos sólidos e tantas outras normas jurídicas estão dialogando com todo o sistema. É aquela interpretação chamada de diálogo das fontes, que muitos juristas, né, como a Judite Martins Costa, na sua interpretação das cláusulas gerais do Código Civil, trata muito bem dessa questão da linguagem das fontes, que as normas jurídicas, elas devem ser compreendidas dentro de uma origem ontológica, que é a própria Constituição Federal e os vários sistemas de que dependem a norma jurídica. Portanto, para que nós possamos compreender a política nacional do meio ambiente, nós não podemos compreendê-la isoladamente, mas de forma transversal, buscando sustentação em todo o sistema jurídico, ok? Então, em continuidade ao artigo 2º, nós estamos refletindo, doutora Ivonete, muito boa noite, cumprimento a nobre colega, e nós estamos tratando hoje especialmente da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 2º, agora vamos trazer aqui os incisos desta lei. Diz o artigo 2º, atendidos os seguintes princípios fundamentais: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, meus amigos, aqui já vem aquela preocupação que eu disse que muitos autores, nos primeiros 20 anos dessa norma, eles falaram assim, olha, o direito ambiental é um novo sistema, né? É um novo sistema de direito. Nós temos o direito público e privado, e o sistema de direito ambiental é um outro sistema jurídico. Não como sistema, mas como um microsistema em si, é possível se compreender. Mas o próprio inciso primeiro nos dá essa compreensão de que é uma norma de interesse público e, portanto, é uma norma que vai muito além da concepção de público-privado, porque a sua natureza é transindividual, como eu relatei aos senhores quando tratamos do fundamento do direito ambiental. Inciso 2, fundamento. Melhor, objetivo, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Por que isso? Porque nós sabíamos que o entendimento que prevalecia até a década de 60 era de que os elementos naturais existentes no planeta poderiam ser usados e extraídos do planeta Terra sem qualquer controle. Por quê, professor? Porque as pessoas imaginavam, meus amigos, que era tudo, né, infinito. Eu poderia usar, abusar e não ter a preocupação em preservar. Por quê? Porque a natureza renovaria essas fontes de energia, essas fontes de elementos, essas fontes naturais. Ora, o que nós estamos vendo na atualidade, eu digo atualidade, nos últimos 50 anos, que não é bem assim. A água é cada vez mais escassa. Há quem diga que uma terceira guerra mundial seria pela luta pela posse da água. Eu já disse aos senhores em aulas anteriores, referindo-me sobre o problema da desertificação. Estão desaparecendo rios, lagos, açudes, geleiras estão descongelando e o planeta está se desertificando. E o que acontece? Cada vez mais a ausência de água doce, indispensável para a manutenção da vida de todas as espécies.
Terceiro, planejamento e fiscalização de uso dos recursos ambientais. Esse é um objetivo, por quê? Porque se eu quero preservar as fontes de recursos naturais, eu preciso reger, preservar, proteger, planejar o uso desses bens. Por isso que a água, nós temos na Lei Nacional de Política Nacional dos Recursos Hídricos e na Política Nacional de Saneamento Básico, que são as Diretrizes Nacionais para o Saneamento, Lei 11.445 de 2007, alterada por uma lei do ano passado, nós temos que a água, ele é um bem, ok? Mensurável economicamente, né? Mensurável, não somente eu pago pela água que eu tenho em minha casa, mas se eu quiser empreender economicamente, eu devo fazer o quê? Pagar por este uso. Por quê? Porque a água é um produto destinado a todos e não é tão infinito como se imaginava anteriormente. Proteção dos ecossistemas, inciso 4º, com a preservação de áreas representativas. Isto quer dizer o quê? Nós temos no Brasil 5 biomas, né? Entre eles a Caatinga, no Nordeste, nós temos a Mata Atlântica e assim por diante. Todos esses biomas, eles representam a riqueza natural do espaço físico brasileiro. E é por isso que um dos objetivos da norma é preservar esses ecossistemas até que se permita que eles possam vamos dizer assim, se auto-restaurar pela força da preservação. Incentivos ao estudo e pesquisas de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Cuida de um outro inciso, que completa o 4º e o 5º, porque está na mesma linha da preservação. Então, as pesquisas tecnológicas devem se voltar para essa busca incansável de preservar os ecossistemas ambientais. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. O que é a qualidade ambiental, minha gente? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que é isso. Mas, em resumo, a qualidade ambiental é o que eu preciso para ter uma boa água para consumo. Que esta água seja bem tratada, por evidência. Se eu estou na zona rural ou se eu estou no município, qual é a qualidade do ar que eu respiro? Qual é o nível de poluição que existe no espaço aéreo que eu habito? Existe aí um nível de poluição exagerada que possa prejudicar a minha respiração, o meu pulmão, os meus olhos, e assim por diante. Então, eu preciso restabelecer, criar níveis de potabilidade da água para bem consumi-la, níveis sustentáveis para respirar o ar. E aqui é importante deixar bem claro, a qualidade ambiental diz respeito a todos os elementos físico-químicos que regem a vida em todas as suas formas, que nós vamos ver já no artigo 3º. Olha aqui, que interessante. É fácil o professor fazer isso? De jeito nenhum, não é fácil. Não é fácil. Há que ter um empenho enorme, né, das secretarias municipais e estaduais e do Ministério do Meio Ambiente, para que haja efetivamente a produção de mecanismos de sustentabilidade e de produção desta qualidade ambiental de que todos nós procuramos. Incentivos aos estudos e pesquisas e tecnologias orientados pelo uso racional e a proteção dos recursos ambientais. É o que acabamos de tratar.
acompanhamento da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, inciso 8º. Gente, isso aqui é muito importante. Vocês se recordam quando nós já falamos dos princípios do direito ambiental, o princípio da responsabilidade e da prevenção? Faz uma linguagem com o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal e com essa disposição que acabamos de tratar aqui. E que vai lá no artigo 14, inciso 1º desta mesma norma, quando fala da responsabilidade civil ambiental, que obriga a recuperação do meio ambiente degradado. Responsabilidade civil objetiva. E vamos tratar mais para frente. 10. Educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa da defesa do meio ambiente. Então, essa educação ambiental, também já falei no princípio de direito ambiental, deve ser uma educação que compreenda, desde a pré-escola até o nível universitário, ok? Através do quê? Da criação de grades escolares, desde a pré-escola, para que o cidadão compreenda a necessidade de se preservar o meio ambiente. Eu disse também no nosso primeiro encontro, e no segundo eu repeti, que as questões de natureza ambiental precisam passar pelo coração. Porque a partir do momento que eu compreender que a casa comum, que o planeta Terra é o meu habitat natural, é o lugar onde eu repouso, eu vou compreender que se eu não preservá-lo, as chances de eu desaparecer nele é muito grande. Desaparecer no sentido de não usufruir as potencialidades que ele possa me permitir. Daí dizer a necessidade de que todos tenham essa educação ambiental vocacionada para essa compreensão vocacionada, tá? Dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Pessoal, qualquer coisa, vocês me dão um toque aí, tá? Muito bom. Vamos passar para o artigo 3º da Lei 6938 de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente. Os senhores podem acompanhar pela transparência que eu encaminhei aos senhores, tá? E qualquer dúvida, os senhores, por favor, é só mencionar, professor, eu estou aqui, e nós vamos trocando aí as figurinhas, como dizem os nossos animados colegas. Vamos lá. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências de ordem físico-químicas e biológicas que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Nós tratamos desse inciso quase 20 minutos numa aula inaugural, mas é importante relembrar aqui o seguinte: todas as potencialidades existentes no meio ambiente, de ordem material, de ordem até imaterial, que faz produto da produção intelectual e cultural humana, os aspectos físico-químicos e orgânicos desse meio ambiente é objeto do conceito de meio ambiente e é o objeto de proteção da regra de direito ambiental. Conjunto de condições físico-químicas, é tudo. É tudo que existe no meio ambiente. Tanto é assim que a norma, lá no artigo 14, inciso 1º, vai impor, né, ao degradador ambiental, quer dizer, aquele que se utiliza das potencialidades ambientais, mas não age conforme a norma jurídica, isto quer dizer o quê? Que está sujeito às penalidades de ordem administrativa, civil e penal, que nós, em aulas próprias,
iremos trazer aos senhores. Muito bem. Inciso 2. Para os fins desta lei, degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Pronto, tá aí. Então, se eu preciso ter qualidade ambiental, eu preciso ter um ar em condições de ser respirado. Se eu preciso de uma água potável, eu preciso ter uma água cuja qualidade, cujas potencialidades estão em condições de serem ingeridas, ok? Então, é o próprio inciso 2 que vai dizer para vocês: degradação do equilíbrio ambiental, a alteração adversa. O que é alteração adversa? Fora das especificações estabelecidas pelas agências de controle. Veja, meus amigos, o Brasil, desde o final da década de 90, tem várias das agências de controle, né, de prestação de serviço. Aqui em São Paulo, mais recentemente, de 2007 para cá, nós temos a Arcesp, Agência Estadual de Água e Energia do Estado de São Paulo, que regula a prestação dos serviços de energia elétrica, água e o serviço de coleta e afastamento do esgoto. E estabelece a qualidade ambiental para o serviço de saneamento. E existe uma lei especial aqui em São Paulo que faz eco com o Código de Defesa do Consumidor, que fala exatamente dessa exigência legal de se obedecer às normas de controle ambiental. Portanto, o sistema que eu havia dito para os senhores não é um sistema apenas unívoco, único, mas é um sistema intermulti e transdisciplinar. Inciso 3 do artigo 3º. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, se eu tenho um índice de poluição que foge aos patamares fixados pela agência de controle, aqui em São Paulo, a CETESB, eu vou ter problema de saúde. As pessoas terão problema de saúde, terão problema respiratório, terão problemas auditivos, terão problemas audiovisuais, e assim é preciso o quê? Estabelecer regra de controle, regras que impeçam que os níveis de poluição fujam aqueles patamares previamente definidos pelo órgão regulador. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, eu não estou falando apenas de saúde visual, de saúde mental, eu tenho a saúde psicológica, a questão da saúde do trabalhador, do que no conceito de meio ambiente que nós vimos lá atrás, nós falamos do meio ambiente do trabalho, que ele deve ser propício a promover o quê? Uma sadia qualidade de vida do empregado no ambiente de trabalho. Eu não posso ter um empregado que trabalha 8, 10 horas na linha de produção, na linha de manutenção, e daí uma semana, 2 semanas, esse empregado está enterrado numa cama porque não lhe foi fornecidas condições habituais e seguras para o desempenho de suas atividades, né? É claro que deve-se guardar as devidas cautelas nesse assunto para cada atividade a ser desempenhada. B. Criem condições adversas a atividades sociais e econômicas. Então, toda a ação humana, ainda que ela prejudique o desempenho da atividade e o processo produtivo, ela não pode levar riscos tais que venham a prejudicar, né? Venham a prejudicar a pessoa humana. Então, imagine o seguinte, se eu produzir hortaliças, mas usar um método primitivo, onde por meio de agrotóxicos eu posso causar a saúde das pessoas, eu
haveria de responder na medida da norma, né? Da norma jurídica, norma de direito ambiental, norma sanitária e assim por diante. Afetem diversamente, afetem desfavoravelmente a biota. Ora, então, se eu tenho uma ação deletéria no meio ambiente, esta ação precisa ser freada. Eu preciso, através do órgão regulador, cumprir as normas de controle. Por quê? Os ecossistemas que eu acabei de falar para vocês, entre eles a Caatinga e o Pantanal Mato Grossense, a Mata Atlântica, e agora, de memória, não lembro os outros, mas ao menos esse faz parte desta biota, né? Desse ambiente multifacetado que precisa de controle da ação deletéria do homem. Afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Condições estéticas, condições visuais. Condições sanitárias é a questão de como hoje, eu encontro o meio ambiente. Como é que está o esgotamento sanitário na sua cidade, no seu município, no seu estado? No Brasil, a gente já sabe, né? Cerca de 100 milhões de pessoas não têm a coleta e o afastamento do esgoto. Enquanto que esse índice para fornecimento de água é muito maior. Mas muitos estados ainda, muitos municípios ainda sofrem com fornecimento de água, devido à escassez hídrica e à falta de obras hídricas para produzir a água. Quarto, poluidor, a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Pessoal, para vocês terem ideia, a transparência foi feita, mas o professor está interpretando à luz da própria lei, tá? Para ser mais fiel possível, tá? Então, o inciso 4º, ele dá o conceito de poluidor, que é a pessoa física e a jurídica. Porque até eu, como pessoa física, posso poluir o meio ambiente. Se eu for trocar o meu pneu e descartar esse pneu no terreno do vizinho, no terreno do lado, jogá-lo ao relento, eu posso estar danificando o meio ambiente, eu posso causar um problema de enchente amanhã ou depois. Não diretamente com o pneu, mas juntando toda a sujeira que alguém como eu possa lançar no meio ambiente sem a devida cautela, isso vai dar um problema amanhã de enchente. Isso não é muito difícil de ser verificado nas cidades. A empresa, nós vamos ver oportunamente, creio que já na próxima aula, ela responde diretamente pela ofensa ao meio ambiente. E a sua responsabilidade é de natureza objetiva. Isto quer dizer o quê? Sem perquerir as razões motivadoras da culpa, como a imprudência, a negligência, a imperícia, com trato das questões de produção que levam a prejudicar o meio ambiente. Por quê? Porque esse foi um modelo criado a partir da Revolução Inglesa, né, com o aumento dos riscos decorrentes do processo produtivo. O legislador saiu do sistema da subjetividade e implantou o sistema da objetivação, pelo risco da atividade. Então, se eu sou produtor de petróleo, por exemplo, se eu sou alguém que extrai minério, eu preciso usar as técnicas menos poluentes possíveis e me responsabilizar objetivamente pelo dano causado, ok? Então, é uma responsabilidade muito grande no plano administrativo, no plano civil e no plano penal, que nós veremos em aulas separadas cada um destes assuntos. Recursos ambientais: a atmosfera, as águas, interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários,
o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, tudo isso é recurso ambiental. Se você resumisse, recurso ambiental é o planeta. Pronto, está errado? Tá não. Porque tudo está no planeta, tudo está contido na porção maior, que é o próprio planeta. Então, o inciso terceiro, ele fala dos fins previstos nesta lei. Os fins é a finalidade, é a razão da norma, é o telo da norma. E aqui nós não estamos tratando da teoria da função social, mas estamos falando da finalidade da lei, para que é que ela serve. Se nós formos debater a questão filosófica, nós vamos passar aqui do objetivo da nossa aula. Senhores e senhoras, dúvidas, perguntas, esclarecimentos. 2 minutinhos aqui para o professor dar uma relaxada aqui na voz aqui. Doutora Rosane, tudo bem? Tudo bem, doutora. Eu vi perder esse microfone aqui, viu? Falta de habilidade. Bom, a gente tem, né, aí cada vez mais a tecnologia, com essa tecnologia, principalmente de celulares, de aparelhos que vão usando cada vez mais baterias, os descartes inadequados dessas baterias, né, que é os descartes caseiros que acaba parando no lixo. Alguma pergunta, senhores? E a gente sabe que esse descarte dessas baterias traz grandes males para o meio ambiente. As baterias estão na questão do resíduo sólido, né? Nós vamos tratar, quando nós tratarmos da aula específica sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vamos falar de toda a ação prevista na lei, esqueci a palavra técnica agora, é reversa, né? Esqueci o primeiro termo, mas nós vamos tratar na hora apropriada. Ah, certo. Tá? Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, artigo 225. A compatibilização do desenvolvimento econômico e social e a preservação da qualidade do meio ambiente. Então, quando houve a Conferência de Estocolmo de 1972, a principal preocupação das autoridades governamentais lá era como fazer para manter o equilíbrio do meio ambiente ao mesmo tempo de atender às necessidades de empreender economicamente, através de adoção de medidas que viabilizem a convivência do processo produtivo com a necessidade de se preservar o meio ambiente. Portanto, compatibilização. O nome diz compatibilizar. Eu preciso equilibrar, tornar compatível, né, com o meu desejo de manter o meu sustento e o sustento produtivo da minha empresa e, ao mesmo tempo, preservar os recursos ambientais. É difícil? É. Mas é impossível? Não. Porque existem regras de controle. Caça, pesca, extração de minérios, água. Eu acabei de falar da desertificação e o problema hídrico está voltando agora no Brasil inteiro, não somente no estado. Às vezes eu vi aqui em São Paulo, 2003, 2013, 2014, e na mesma época na Bahia, um pouco no estado do Ceará. Agora é o Brasil todo.
né? Nós estamos falando do Brasil, viu, minha gente? Mas o problema hídrico é no mundo todo. Então é o seguinte, eu preciso produzir energia, para gerar energia, eu preciso de água. E se eu não tiver água, o que vai acontecer? A minha base energética vai ser menor. Vai afetar o meu processo produtivo. Olha, há mais de 20 anos, eu venho defendendo que tem que desenvolver a técnica de dessalinização da água. Não tem jeito. Não tem jeito. É caro? É. Mas tem que partir para ela. Porque 3% da água do mundo é doce. Para 7 bilhões aí, 200 e tantos milhões de pessoas. Um pouco mais, um pouco menos. Mas é preciso que se faça uma escala produtiva para dessalinizar a água, então nós não vamos ter água para beber, simplesmente. E lá na frente nós vamos falar um pouco mais da água, mas nós temos água usada na indústria, na irrigação, na produção e por aí vai. Então a água é praticamente usada para tudo hoje em dia, né? E às vezes o ser humano não dá o devido, vamos dizer, o devido respeito para a preservação desse precioso líquido. O objetivo, diz o inciso, é o equilíbrio ecológico. Porque se não for, vou ter um desequilíbrio. Simples, vou ter um desequilíbrio. E aí, amanhã não vou ter, como já em muitos lugares nós vemos as pastagens sem comida para os animais, a água é reduzidíssima. Então, nós vamos ter um problema de mortança de animais. Aliás, não é muito difícil ver uma ou outra reportagem mostrando que os gados estão morrendo por falta de água e por falta de pastagem. Um problema ligado ao quê? A desertificação, a falta de novos meios de produção, ok? Produção de água, principalmente. Ainda no artigo 4º, política visará, inciso 2, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativas à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Nós estamos falando do quê aqui? Nós estamos falando de áreas que precisam ser, e já foram regulamentadas, pelas chamadas unidades de conservação ambiental, né? A chamada lei do SINUC, e que nós vamos tratar oportunamente. Então, o governo, ele definiu áreas de preservação ambientais em municípios, em estados e na União, com vistas aqui, ó, a preservar esse espaço e as espécies nesses espaços existentes. 3. Ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Então, esse inciso 3º, ele faz eco com o artigo 3º, que nós acabamos de falar, do inciso 3º da degradação da qualidade ambiental. Então, por meio de definições de políticas de preservação, irá se fixar padrões de qualidade ambiental. Para quê? Para que não fuja a regra de controle. Eu usei como exemplo a água. Hoje em dia, para se tratar água dentro de um padrão conhecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, a água precisa passar por cerca de 24 propriedades para ser considerada uma água pura, purificada. Não é uma água que tem impurezas, é uma água sem impurezas. Tá? Ah, professor, mas de vez em quando tem cloro na água. É possível? É possível. Agora, até isso tem que ser muito bem tratada pelo laboratório das empresas, que faz o controle de lançamento do cloro, para quê? Para evitar que, em um determinado momento,
a água apareça com um índice de cloro maior do que o devido, que possa vir a prejudicar aí as pessoas na ingestão desta água. Vamos dar um salto de qualidade para o artigo 5º, que diz o seguinte: as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a orientar a ação dos governos, da União, dos Estados, do Distrito Federal, do território e dos municípios, que se relacionem com a preservação da qualidade ambiental. Isto aqui, minha gente, o artigo 5º, ele reporta aquilo que eu disse, que a norma que nós estamos examinando, Política Nacional do Meio Ambiente, ela fixa plano de metas e plano de ações. E quando ela não fixa, e nós vamos ver lá na frente, no CISNAMA, esse artigo remete para cada município e para cada estado que estabeleçam essas metas de controles ambientais, ok? Então, a norma, como é uma norma única para todo o estado, todos os estados da federação, ela diz, olha, você que é prefeito, você que é governador, você precisa adequar o modo de vida dos seus munícipes e dos empresários a esta lei aqui. Então, você, por favor, você cria uma lei estadual aí, ou um decreto regulamentar, para fazer cumprir o artigo 5º desta lei. E é assim que a lei estabelece. Do Sistema Nacional do Meio Ambiente, artigo 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, assim estruturado. Então, meus amigos, o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele é composto por autoridades de todos os estados do município, todos os estados e de todos os municípios. E o inciso seguinte vem toda a questão burocrática administrativa de formação dos órgãos dentro do SISNAMA, tá? Depois, senhores, com mais minudência, com mais calma, é bom que os senhores deem uma olhada em cada um deles, que fala da parte de composição desses incisos, ok? Bom, vamos lá, um salto de qualidade na análise desta lei, artigo 9º, dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Dos instrumentos de Política Nacional do Meio Ambiente, tá bom? Pessoal, qualquer pergunta, por favor, fique à vontade, é só dar um alô aí, tá bom? Vamos lá, artigo 9º. São instrumentos de política nacional do meio ambiente o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Esses padrões são fixados em nível municipal, estadual e federal pelos seus respectivos órgãos de controle. Claro, sempre que possível, né? Não somente que possível, mas como devido, observando as regras estabelecidas pelo IBAMA, Instituto Nacional do Meio Ambiente, tá? Também são instrumentos o zoneamento ambiental, que nós vamos tratar oportunamente, mas já para adiantar aqui, que o zoneamento é a repartição de parcelas de uso do solo, seja nas grandes cidades ou no meio rural, para determinar a ocupação das pessoas nestas faixas estabelecidas pelo poder público. Ficou complicado? Eu explico melhor. Então, por exemplo, aqui, em todas as cidades acima de 20 mil habitantes, precisa ter o quê? Precisa ter o seu estatuto, né? Para que, através do seu plano diretor, sejam fixadas a forma de uso e ocupação dos espaços nos municípios.
aqui em São Paulo, por exemplo, o ano passado já era para ter tido uma revisão do plano diretor, devido à pandemia, isso foi se alastrando, já está acabando 2021 e eu acho que vai ficar para o ano que vem. 3. Avaliação de impactos ambientais. É um instrumento de política nacional do meio ambiente, porque através do estudo de impacto ambiental eu consigo definir se a minha atividade econômica vai gerar determinado impacto em determinada região. Assim também, se o prefeito em determinado município quiser fazer um corredor de ônibus, quiser implantar uma linha de metrô, ele precisa fazer o estudo de impacto ambiental, né? O estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto ambiental, que ambos vão compor o próprio licenciamento ambiental. Então, esse instrumento é um instrumento da chamada democracia participativa ambiental, porque por meio deles eu chamo a sociedade civil, eu chamo as entidades públicas, as entidades privadas, para o debate da questão ambiental, que versará sobre a ocupação dessa determinada porção do município. Então, imagine os senhores, obra de metrô, se ele não provoca impacto, né? Claro que provoca e muito. A criação de novas linhas de ônibus provoca um impacto enorme. Comércios são, vamos dizer assim, extintos em determinadas regiões, em São Paulo mesmo, a própria a Avenida Santo Amaro, desde a década de 80 até hoje, nos últimos 40 anos, não é mais a mesma coisa. Por quê, professor? Porque o corredor Santo Amaro 9 de julho provocou, vamos dizer assim, uma perda sensível da atividade de dezenas e dezenas de comerciantes, para não dizer centenas, que lá exerciam sua atividade econômica. E olha, ninguém indenizou esse povo até hoje, viu? O corredor passou no meio e o pessoal foi fechando o comércio, por quê? Porque o corredor leva as pessoas, tinha pontos fixos para parar e acabou. Infelizmente. Somente nos últimos 10 anos é que grandes empreendimentos imobiliários surgiram na região, mas isso não significa necessariamente dizer que a exploração econômica se manteve ou foi recuperada. Quarto, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Bom, está aí, né? A questão do uso e ocupação do solo urbano e rural, o implemento de empreendimento econômico. Eu quero trazer aqui para São Paulo, vamos dizer, para a região da capital de São Paulo, eu quero trazer uma fábrica de borracha. Será que eu posso? E se eu posso, quais são as ações prévias? O licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, né? Tudo isso precisa ser feito. Para quê? Para que eu crie condições de que o processo produtivo seja feito de acordo com o que estabelece o artigo 9º, inciso 4º da norma. 6. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação de absorção de tecnologias voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Então, isso é um instrumento de política. Agora, eu creio que essa função é do poder público. A não ser que a empresa que foi instalada em determinado polo, ela tem esse investimento aqui. Ela trate desse investimento aqui por meio de uso de tecnologias que possam efetivamente ser aproveitadas para o meio ambiente. Então, no inciso 7º, é um instrumento também de política nacional do meio ambiente a criação de um sistema nacional de informações sobre o meio ambiente. Imagine os senhores, nós temos o problema ambiental de Brumadinho, de Mariana, de Cataguases,
mas nós temos hoje no Brasil, por exemplo, o problema das queimadas, que voltou enormemente, também devido à seca. Então, nós temos tudo isso que ser controlado aqui pelo sistema de informações ambientais, para que se possa ter o controle dessa perda da qualidade ambiental, por exemplo, que é provocado pela queima das matas, pela desertificação dos rios e assim por diante. Artigo 9º, a linha A, que foi criado, diz o seguinte: o proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do sistema, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Olha que interessante. Gente, isso aqui faz parte da responsabilidade civil do proprietário privado, principalmente do proprietário privado, tá? É uma determinação que foi criada pela Lei 12.651 de 2012. E é importante que cria a responsabilidade objetiva do proprietário, dá-lhe também condições, ele, proprietário, de criar esses instrumentos de preservação da sua área, mas cria uma obrigação, um ônus real para o proprietário sobre qualquer ação que ele esteja movimentando no seu espaço, do seu imóvel. Então, é uma obrigação muito grande para o proprietário. A lei fala, o proprietário é o possuidor de imóvel, pessoa física ou jurídica, por instrumento público ou particular, quer dizer, um documento firmado em cartório. O instrumento ou termo de instituição de servidão ambiental. Olha só, o termo de instrumento de servidão ambiental, né? Então, se hoje você, por exemplo, vai desocupar uma área sua, né, ou uma área pública que está sendo ocupada irregularmente, o que você faz? Você faz o chamado levantamento do memorial planialtimétrico da área. A servidão, ela é feita também por isso, por esse meio, por meio de lavrar um memorial, para instituir a servidão, para quê? Para proteger aquele espaço que foi estabelecido na sua, na sua propriedade. Artigo 14 da lei. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, e não cumprimento das melhorias necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, sujeitarão os infratores. Aí vem, esse aqui é muito importante. Inciso primeiro. A multa simples ou diária dos valores correspondentes ao mínimo de 10 e no máximo 100 mil obrigações do Tesouro Nacional, as OTNs. 2. A perda ou a restrição de incentivos benéficos e fiscais concedidos pelo poder público. A perda ou a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos e oficiais e de crédito. Isso quer dizer o quê, minha gente? Quer dizer que a lei estabeleceu série de penalidades para aqueles que comprem em desacordo, né, ou melhor, estão em desacordo com os estabelecimentos do artigo 14. E o mais importante isso, no parágrafo 1º desse artigo 14, estabelece o seguinte: sem obstar
a aplicação das penalidades previstas nesta lei, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público, a União e os Estados terão legitimidade para a propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Meus amigos, nós dissemos já em aulas anteriores, e falamos um pouquinho hoje, que o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade civil ambiental objetiva. Neste parágrafo 1º do artigo 14, que acabamos de ler aos senhores, ele traz exatamente isso, a responsabilização objetiva. E mais, obriga a reparação. Né? E aí você tem, e nós vamos ver oportunamente, nós vamos tratar das espécies de reparação cíveis, reparação, recomposição, danos ambientais, danos coletivos, danos difusos, danos morais, tudo isso nós vamos ver em aulas próprias. Isso vai fazer com que? Isto vai fazer com que, no momento oportuno, nós teremos esta compreensão. Veja que o parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó. É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa. Por quê? Porque se eu for perguntar da questão da culpa, todo mundo vai dizer, eu não tive culpa, coitadinho. A noção de culpa é o quê? Quando alguém se sente culpado, ele se retrai, né? No direito, vamos dizer assim, no Código Canônico, a noção de pecado ou falha moral, né, romper uma regra moral, significa estar em desacordo com a regra moral. Então, cria interiormente um sentimento de culpa para aquele que feriu a norma moral. Para aquele que não acredita na norma moral, não causa nada para ele. Agora, na norma ambiental, é diferente, porque, por exemplo, se eu estou conduzindo o meu carro aqui e alguém bate atrás, existe uma consequência, né? Existe a percrição dos 3 elementos da culpa: imprudência, negligência e imperícia. Na norma ambiental não existe isso. Por que não existe? Porque quem agiu em desacordo com a norma, ou ainda agindo de acordo com a norma, responde pelo dano causado em decorrência da sua ação produtiva, do seu método produtivo. Ah, professor, o meu licenciamento ambiental tá uma bênção. Parabéns. Ah, todo mundo usa lá normas de segurança. Parabéns. Ah, mas causou dano ambiental. Parabéns, não. Você vai ter que responder. Sabe por quê? Porque o resultado danoso tem a origem segura, que é o seu método produtivo. Então, se na sua indústria há uma caldeira e ela simplesmente explode e lança milhões de litros de veneno num ribeirinho, eu não tive culpa. Não é pelo fato do senhor ter culpa, é pelo fato do senhor ter o controle do processo produtivo dessa caldeira. Então, a sua responsabilidade é certa, porque certa é a origem do dano, o causador do dano, ok? É por isso que deve ser feito o licenciamento ambiental da indústria. Para quê? Para que se tenha a exata noção de que ninguém pode ficar impune. Esta é uma regra de controle da atividade poluente, da atividade que possa causar danos ambientais. E, portanto, senhores, quando nós tratarmos especificamente da responsabilidade civil, administrativa e penal, nós voltaremos a tratar deste assunto. Mas
deixo para os senhores uma questão muito importante. Aqui está o elemento definidor das ações de responsabilidade civil ambiental, seja de uma pessoa jurídica contra uma pessoa física, seja dos estados, dos municípios ou da União contra o empreendedor da atividade econômica por meio da ação coletiva e não da ação privada. Nós sabemos que a ação civil de responsabilidade ordinária é a ação que vai visar a reparação do dano com vistas a proteger o direito subjetivo da pessoa ofendida. Mas, para proteger o direito de toda a sociedade, eu preciso da ação de natureza coletiva. E aqui eu tenho principalmente a ação civil pública, dos quais são titulares as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, das quais são titulares as pessoas jurídicas de direito público, as sociedades de economia mista e os órgãos ministeriais, o Ministério Público e as procuradorias, que têm legitimidade ativa, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal. Que bênção! Nós veremos oportunamente quando nós tratarmos da tutela coletiva do meio ambiente e do direito ambiental, ok? Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, senhoras e senhores? Para vocês. Se não, vamos refletir mais um artigo muito importante, que é o artigo 15º. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 MVR. Esta disposição, meus amigos, quando nós tratarmos lá na lei de crimes ambientais, porque ela foi introduzida lá na lei também de crimes ambientais, especificamente no artigo 54 da lei 9.605 de 98, quando nós tratarmos lá especificamente dos crimes ambientais, nós vamos fazer o eco com essa disposição do artigo 15. Quer dizer, a responsabilidade criminal, ela é e sempre foi objetiva, independente de qualquer situação. Claro que respeitando todo o sistema de defesa daquele a quem está sendo imputado a infração ambiental. Isso não é novidade para nenhum dos senhores, tanto no aspecto administrativo da multa, no aspecto civil da responsabilidade civil pelo dano causado, tanto no aspecto penal, porque nós vamos ver oportunamente que o sistema penal ambiental é extremamente diferente do sistema penal comum, né? Do sistema penal comum. E aí, muitos vão ficar preocupados quando nós tratarmos, mas é um sistema totalmente diferente e muitas vezes não é um sistema eficaz. Porque se fosse um sistema eficaz, não teríamos tantos problemas ambientais no Brasil, tá? Senhoras e senhores, eu estou dando por encerrada a aula de hoje sobre a política nacional do meio ambiente. Abro aos senhores a possibilidade, nesses últimos 5 minutos que nos restam, para eventuais perguntas. Doutora Ivonete, doutora Rosana. Muito bom. Boa noite, doutor Francisco. Boa noite, nobres colegas. Boa noite.
bacana quando o senhor coloca a questão do sistema, né? Que a gente precisa olhar o sistema como um todo. Lá no início da aula, o senhor trouxe o organograma como um todo, você coloca esse arcabouço todo aí da política de meio ambiente. É importante, quando a gente vai trabalhar com a questão do meio ambiente, você conhecer essa estrutura, né, em todas as esferas, como que ele funciona tanto na União, no Estado e nos municípios. A gente tem visto agora, e me preocupa, eu sou presidente do Comitê de Pesquisa Hidrográfica da parte mineira do Rio Urucuia, e quando há essa desmobilização, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente, quando você vê a composição desses conselhos sendo comprometida, isso nos preocupa muito, porque a gente sabe primeiro que os conselhos são paritários, mas quando ele não tem aquele espaço para você debater e discutir os assuntos, e ele fica numa seara muito mais política do que técnica, né? Quando não há essa junção, quando não há essa mistura, eu vejo que compromete muito o que é principal, né? O que é o nosso bem maior, que é o ambiente. É importante o que a doutora está colocando, e eu vejo que na prática, os órgãos de controle, as sociedades civis, deveria promover o mandato de segurança coletivo, tá certo? Para que fosse impedido essas ações que vão contra, efetivamente, a efetividade da norma ambiental. Porque uma portaria, uma resolução não pode revogar uma lei. O Brasil demorou 40 anos para fixar normas de controles ambientais, aí alguém chega e fala flexibiliza. E eu acho que tem que aproveitar a carruagem, porque, infelizmente, pela bagunça de interpretação do sistema, eu creio que uma ação coletiva, um mandato de segurança coletivo na Justiça Federal, eu tenho para mim que é fácil de você conseguir uma liminar para suspender qualquer ato de alteração do modelo até então vigente. Ainda mais, doutor, quando a gente vê e fica que os recursos naturais, eles são finitos, né? E, assim, a qualidade dos nossos recursos hídricos, eles estão piorando a cada dia mais. E o novo marco do saneamento básico, a gente verifica a regionalização que os estados estão trazendo para tratamento do saneamento básico, é muito fora da realidade, e principalmente quando a gente verifica a origem e aprofunda mais na gestão interna dos municípios, a sua concepção, que foi as margens de rios, muitos deles, que a gente vê que esses rios estão secando, estão poluídos, estão virando avenidas sanitárias cimentadas, né? Os engenheiros só vê cimento na frente deles. Então, assim, cimento e pedra. Então, assim, quando a gente verifica essas questões todas, o fogo, né? Agora no mês de setembro é a época que a gente vê muito mais a questão dos fogos. E a gente verifica, na nossa região, por exemplo, está imenso, a quantidade de parques sendo queimados, de animais, da microbiota sendo queimada, a microfauna. Então, assim, e ainda aquela cultura de colocar fogo, né, para a questão do replantio, a questão da realimentação, do que os animais vão comer, do broto. Então, assim, os prejuízos são muito grandes e são muitas questões que os gestores tomarem em conta e também o nível de conhecimento das pessoas hoje parece que ela está ficando a cada dia mais superficial, Eu entendo. É como que as pessoas não acreditassem mais na política pública e nem na ação governamental. É aquilo que nós, no passado, entendemos como
deixa para lá, né? A atuação estatal das autoridades públicas, os seus três níveis, federal, estadual e municipal, se eles já deixam a desejar, quer dizer, não cumprem a própria norma, a sociedade perde a confiança no poder público, perde a confiança, e quem gosta disso é quem desmata mesmo, é quem não quer preservar. E, infelizmente, nós estamos sentindo uma regressão muito grande, né, na parte da efetividade da norma. Agora, é o que eu acabei de dizer, as organizações têm que agir, porque não adianta apenas dizer, ó, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E o órgão de verificação disso é o Poder Judiciário. Não tem outro, não. Ah, eu vou pedir para fulano, não peça não, porque você perde tempo. Monte o seu dossiê, monte a sua ação e leve para o Poder Judiciário. É assim que tem que ser feito. Então, dito isso, eu estou dando por encerrada a aula de hoje. Agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada, professor, foi maravilhosa. Muito obrigado, doutora Rosane. Obrigada, doutor, mais uma vez. Muito bom nossas reflexões. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutor. Até mais. Boa noite, professor. Vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Tá ok, muito obrigado mesmo por ter ficado até o Obrigado. fim. Tá bom, igualmente.